A tentação que se origina de dentro do ser humano. Tiago capítulo 1. Versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A natureza da tentação e o processo pelo qual o pecado se desenvolve e leva à morte espiritual. Tentado, quando você passa pela experiência de ser induzido ou provocado a fazer algo errado ou pecaminoso. A tentação não é pecado em si, mas é o início do processo que pode levar ao pecado. Você deve ficar atento, pois logo depois você vai ser atraído. Atraído e engodado, em ambas as palavras são metáforas da pesca. Atraído sugere ser puxado ou seduzido por algo, enquanto engodado implica ser iludido ou enganado, como um peixe é enganado pela isca. A ideia é que as tentações nos seduzem e nos enganam, levando-nos a querer o que é errado. Você só vai ser atraído por aquilo que te faz falta no momento. Concupiscência refere-se aos desejos desordenados e intensos, geralmente de natureza sexual ou material. Neste contexto, representa qualquer desejo forte e imoral que contraria a vontade de Deus. Esteja atento às coisas que você deseja. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Assim como a concepção de um bebê é o começo de uma nova vida, a concupiscência, quando é alimentada e não controlada, inicia o processo do pecado. Dá à luz o pecado, e este pecado precisa agora ser alimentado e cultivado, ele resulta em ações pecaminosas. O pecado nasce dos desejos que não são controlados ou combatidos. Consumado refere-se ao pecado que foi completado, ou seja, o pecado que foi plenamente realizado ou praticado. Não é apenas uma intenção ou pensamento, mas uma ação concreta. E esta ação concreta gera morte, e esta morte não se refere apenas à morte física, mas principalmente à morte espiritual. O pecado consumado rompe a relação com Deus, resultando em morte espiritual e, se não houver arrependimento, leva à separação eterna de Deus. Esteja atento aos seus desejos, pois a partir dos seus desejos, você vira uma presa fácil do pecado. Leitura diária terça-feira. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube EBD Raiz.